Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para entender melhor sobre plano de saúde coletivo. Conosco estão aqui as advogadas especialistas em Direito de Saúde e Direito Civil, a doutora Fernanda Prata e a doutora Daiana Maris, que vão nos explicar a diferença entre plano de saúde coletivo, plano de saúde individual e todas as especificidades desses planos de saúde. Os preços iniciais dos planos de saúde coletivos geralmente são mais baratos que os individuais e, por conta disso, têm atraído muitos consumidores. Todavia, a escolha de planos coletivos envolve riscos sobre os quais os consumidores não estão sendo conscientizados. Você sabe qual plano de saúde é mais vantajoso para você? O individual ou o coletivo? É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. Muito obrigada pela presença das senhoras aqui. Obrigada. Vamos começar com essa distinção, doutora Fernanda. O que é o plano de saúde coletivo e o que é o plano de saúde individual? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar novamente do programa, principalmente falando do assunto tão importante, né? Verdade. E que está ligado diretamente com o direito à saúde e à própria vida. Então, o plano de saúde, ele pode ser individual ou coletivo. Essa diferença se dá pela forma de contratação. O plano individual, ele é contratado pelo beneficiário diretamente com a operadora de saúde. Já os planos coletivos, essa negociação não se dá de maneira direta. O plano coletivo ele está voltado para um grupo de pessoas, né, que podem ser os funcionários de uma empresa, então a negociação vai se dar por essa empresa com a operadora, ou para profissionais de uma mesma categoria ou área de atuação. Então a contratação vai se dar por meio dos sindicatos e conselhos, né? Então essa diferença de contratação é o que vai estabelecer uma distinção entre os dois tipos de plano. Doutora Daiane, a gente pode dizer que um é melhor que o outro ou apenas um é diferente do outro? Eu não diria que seria um melhor do que o outro, não. Que eu acho que cada um tem que olhar o custo-benefício é aquele que atende à sua necessidade, né? Por exemplo, quando você tem um individual, o valor de contratação do coletivo normalmente é mais alto do que o coletivo. No entanto, você tem a segurança no individual de poder rescindir e de não ter o contrato rescindido. Ao contrário do coletivo, que a empresa, a operadora pode rescindir de forma unilateral com a empresa que contratou, né? Eu não diria que tem um melhor do que o outro, não. Tem que ver a necessidade de cada um. E as especificidades de cada um. E, na verdade, assim, o que vai diferenciar também esses planos e que deve ser levado em consideração na hora de contratar é que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regulamenta de uma forma mais ampla, mais efetiva, os planos individuais. Porque como o plano ele é realizado por uma pessoa, pode ser eu, você, a doutora Daiane, né? Então, a possibilidade dessa pessoa negociar com esse plano de saúde é muito menor. A pessoa não vai poder discutir as cláusulas contratuais, né, de uma forma ampla. Então, a ANS ela vai ter que regulamentar de uma maneira mais incisiva e rigorosa, limitando os índices de reajuste, as hipóteses de rescisão unilateral, o que não vai acontecer com os planos coletivos, né? Onde como o contrato ele é realizado por duas empresas ou pelo sindicato e a operadora, então a possibilidade de negociação dessas cláusulas entre as partes contratantes, ela é muito maior. Então, a ANS não regulamenta de uma maneira tão incisiva esses contratos. Então, muitas das vezes, o que está estabelecido no contrato é o que vai ter validade e é o que vai valer na hora de analisar uma cobertura de um tratamento ou as hipóteses de rescisão do contrato ou até mesmo os índices de reajuste, né? É equivocado pensar que o plano de saúde coletivo é um pouco mais barato porque ele é contratado para muita gente? Num primeiro momento, ele
É mais barato sim. Às vezes a gente compara um plano individual com o coletivo, as coberturas são equivalentes. O coletivo acaba sendo um valor inferior sim. Isso naquele primeiro momento, mas a longo prazo, considerando que os índices de reajustes não são pré-determinados no contrato, então pode ser que a longo prazo ele acabe saindo mais caro. E como a senhora disse, existe o risco da empresa não contratar mais aquele plano de saúde coletivo e a pessoa ficar então sem plano, é isso? Isso, exatamente. Eu gostaria só de aproveitar o que ela falou, a doutora Fernanda, quando você tem um plano daquele que você tem a pessoa jurídica, que tem aquela MEI, que você contrata com 3 pessoas, a princípio parece um plano interessante para você e sai muito mais barato. Só que no decorrer do contrato, o plano vai avaliar se aquele custo dali, por exemplo, tem alguém doente, e aí ele gasta muito mais naquele plano. Então, os custos vão ser rateados. E, no final das contas, o plano vai se tornar muito mais caro que se ele tivesse sido contratado de forma individual. Agora, eu pergunto, tanto para a contratação de um plano individual, quanto para a contratação de um plano coletivo. É claro que no plano coletivo você não tem tanta opção de escolha, né? Porque a empresa já determinou quem será o prestador de serviço. Mas quais os cuidados que você deve ter para fazer a escolha de um plano individual? Inicialmente, o usuário, a pessoa que pretende contratar o plano, deve verificar se esse plano está devidamente registrado na ANS. Né? Esse é o primeiro passo. Estando registrado, com o número desse registro, a pessoa consegue consultar a avaliação da ANS sobre esse plano, consegue consultar em qual posição esse plano está na lista de operadoras de saúde que recebem maior número de reclamações, e aí você escolhe o plano. Escolhido, né, esse plano, a pessoa tem que ter paciência e ler cuidadosamente todas as cláusulas que estão estabelecidas naquele contrato e tirar todas as dúvidas, né? Se está com dúvida, será que o plano pode estabelecer essa cláusula X? Pergunta para o corretor, né? Se o corretor não te deu esclarecimento suficiente, liga na ANS, questione antes de contratar, porque senão a pessoa acaba contratando um plano, achando que está adquirindo um tipo de cobertura, e aí depois, quando ela vai consultar, procurar saber, naquele momento de necessidade, o plano, né, garante uma cobertura totalmente diferente. Existe uma cultura de prevenção da busca do advogado para a contratação do plano ou não? Normalmente a pessoa só busca o advogado quando há o problema. Não, depois. Só depois, Só depois. É muito raro você ser procurado antes, muito raro. Somos ainda da política do contencioso, não do consultivo ainda, infelizmente. Que seria recomendável, com não é? Certeza, com certeza. Agora, é curioso, né? Porque a saúde, sendo um direito de todos, né, deve ser prestada pelo Estado de forma graciosa, as pessoas falam, meu Deus, eu pago tanto imposto, né, eu deveria ter a saúde à minha disposição e eu tenho que contratar um plano de saúde. O que as senhoras pensam disso? Bom, o Estado, infelizmente, não dá conta de atender toda a demanda da população, né? Então, a gente vê que o SUS é totalmente insuficiente, presta um atendimento totalmente precário, exatamente por isso que o Estado ele dá margem à prestação da saúde suplementar, e aí que entram as operadoras de saúde exatamente para tentar suprir essa ausência, insuficiência, né, do SUS, mas o que a gente tem verificado é que os problemas de atendimento continuam ainda assim, né? Acho que é um pouco, eu vou aderir ao que a doutora Fernanda nos trouxe, né? E eu acho que também é uma questão de segurança do consumidor. Eu acredito que quando eu vou contratar um plano de saúde, eu tenho a sensação assim, eu quero ser atendida, o que você não vê no SUS. Né? Você tem toda a dificuldade, eu vejo as pessoas marcando exames para daqui um ano, né? Um simples exame marcando para daqui um ano. E no plano de saúde, com todas as dificuldades, com todas as questões que envolvem o plano de saúde, você consegue num prazo menor, né? Então, eu acho que é um pouco mais a segurança, né, que você tem. Pois é. Agora, eu queria que as senhoras avaliassem, pela experiência que as senhoras têm no escritório de advocacia, como é que tem sido a progressão do atendimento dos planos de saúde às pessoas que fazem essa contratação? Ainda tem um número grande de reclamações no PROCON, os problemas são recorrentes. Como que as senhoras avaliam a qualidade do serviço ao longo do tempo? Os problemas são recorrentes. O que a gente verifica é que
nos últimos anos, com a melhora da situação econômica das pessoas, quem não tinha condição de contratar um plano, passou a ter condição. E a gente vê que a pessoa melhorou a condição financeira, teve um aumento de salário, a primeira coisa que ela faz é o quê? Contratar um plano achando que ela vai ter os problemas relativos ao atendimento médico solucionado. E aí o que aconteceu? Os planos começaram a vender, realizar diversos contratos e, em contrapartida, não construíram hospitais em quantidade equivalente, não contrataram profissionais suficientes para poder atender a toda essa quantidade de usuários. Então, se a estrutura, o que a gente tem verificado é que a estrutura dos planos para atendimento não acompanhou o aumento no número de usuários. E aí o problema no atendimento está cada vez maior. Exatamente. Também tem a mesma visão? A mesma visão. Não tem estrutura. Você não tem uma estrutura. As reclamações constantes no PROCON de questão de falta de tempo de atendimento, demora muito para marcar consulta, chega o problema também das questões do reajuste, que quando o plano vê que aquele valor que ele pré-estabeleceu já não está atendendo ele mais, e começa aquelas discussões no Poder Judiciário da quebra de contrato pela própria operadora. E o serviço de saúde, ele é altamente dispendioso, Você construir um hospital é muito caro, os equipamentos são caríssimos, às vezes são importados, a mão de obra especializada é uma mão de obra muito cara. Então, às vezes, o plano simplesmente não tem condição de melhorar a infraestrutura para adequar ao número de usuários. E aí que entra a ANS, para tentar regulamentar e solucionar esses problemas. Ela tem agido efetivamente nesses planos que se comprometem a prestar um serviço e não tem capacidade para prestar? A gente já tem visto a ANS proibindo alguns planos de realizar novos contratos, E até mesmo a gente verifica a ANS intervindo dentro da direção desses planos para buscar uma melhora na estrutura e no atendimento, Por que o plano X está dando certo e o plano Y não está? O que esse plano Y está fazendo de errado? Então, a ANS ela acompanha bem de perto isso para tentar solucionar esses problemas, garantindo os interesses da população. Pois é, então, qual o primeiro passo se eu não sou atendida num direito que eu tenho num plano de saúde contratado? Seja individual, seja coletivo. Se o atendimento for uma urgência ou emergência e o plano negou o atendimento, primeiramente a pessoa tem que ajuizar uma ação no Poder Judiciário, pedindo uma liminar e o juiz vai obrigar que o plano faça aquela cobertura. Geralmente essa liminar a gente consegue ela com 24 horas, dependendo da urgência. Ou então, se a pessoa tiver condição de arcar com as despesas desse tratamento, ela pode realizar o pagamento e depois ela vai ter direito à restituição pelo plano. Eles têm estrutura administrativa para atender essas reclamações? Que a gente tem visto que não. Não, a gente tem visto que não. Tanto que elas continuam recorrentes, Entendi. Continuam os consumidores acionando o PROCON. Inclusive, no próprio PROCON, você não tem respostas, Fala assim, que a resposta não foi condizente com o que o cliente esperava, Que eu já vi resposta de operadoras nesse sentido. E tanto a ANS e o PROCON não estão conseguindo solucionar o problema, que a gente está vendo, a judicialização da saúde. Cada vez mais demandas buscando cobertura de tratamentos, que as pessoas não conseguem. E com prejuízo das políticas públicas também, que é uma realidade. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre casos específicos que eventualmente as pessoas possam ter em casa para que as senhoras esclareçam, ok? Nós voltamos já já. O programa Conversando Direito hoje está debatendo com a doutora Fernanda Prata e com a doutora Daiana Maris sobre plano de saúde. Nós vamos falar sobre temas polêmicos, recorrentes, que acontecem com as pessoas, para que as senhoras possam orientá-las caso haja uma situação semelhante, ok? Então, a questão do reajuste. Reajuste do plano de saúde individual e reajuste do plano de saúde coletivo. Como são essas regras? Existe uma norma para isso? Como que funciona? O reajuste em relação ao contrato individual e o coletivo é diferente, Em relação aos contratos individuais, a ANS ela estabelece um limite, ela fixa um índice máximo que a operadora de saúde deve seguir.
O último índice, salvo engano, acho que foi cerca de 13% de reajuste. Então, o reajuste, além dele ter que ser anual, na data de aniversário do contrato, ele tem que ser no máximo nesse índice que é fixado anualmente pela ANS. Já nos contratos coletivos, como a gente estava falando, que tem, as partes podem discutir as cláusulas contratuais e que prevalece o que está no contrato, então, da mesma forma vai acontecer com o índice. O índice que estiver no contrato é aquele que vai ser utilizado para reajustar. E aí exatamente que entra o problema, né? Às vezes a pessoa não percebe, ou passa despercebido o valor daquele índice, e é um índice altíssimo, então ela infelizmente vai ter que seguir esse índice para poder reajustar o valor. Entendi. E se a pessoa está em atraso, doutora Daiana, ela pode ter a negativa da prestação do serviço pelo plano de saúde? A princípio, não. A princípio, não. A empresa, ela tão somente, ela pode inclusive, né, no prazo, ela não pode negar durante o prazo de 50 dias, né, que aí a partir desse 50º dia, ela vai notificar, né, o consumidor da inadimplência e a partir dessa notificação que ela já não vai mais ter obrigação de prestar o serviço para o consumidor mais. Isso acontece, doutora Fernanda, com frequência, essa notificação e a paralisação? Não, o que a gente verifica é que os planos não notificam, né, adequadamente os usuários e é importante só esclarecer que isso vai ser relativo aos planos individuais, né? Então, esse prazo de atraso e esse prazo, que na verdade é 60 dias de atraso e 10 dias para notificar, igual a doutora Daiana. Né? Podem ser consecutivos ou não, isso. né? E isso vai valer para o plano individual. O plano coletivo vai ser o que está no contrato. Então, o prazo de atraso que estiver fixado no contrato vai ser o que vai prevalecer. E é claro que o contrato ele não pode estabelecer um prazo que não seja razoável. O contrato fala, o atraso de um dia vai suspender, isso não é razoável, então isso não pode estar no contrato. Mas, a princípio, o que está ali é o que vai prevalecer para os contratos dos planos coletivos. E a empresa pode romper unilateralmente um contrato de um plano de saúde, doutora Daiana? Essa é uma questão até, a princípio, pela norma, não. Pela lei que rege os planos de saúde, não. A empresa, na verdade, ela pode rescindir de forma unilateral, né? O contrato da operadora estando por prazo indeterminado, ela pode notificar a empresa e rescindir de forma unilateral, tá? Inclusive, até acompanhando um caso que a empresa estava com um funcionário em tratamento, ela rescindiu, né, de forma unilateral, tendo em vista que estava em prazo indeterminado, e se negou a prestar o serviço. Né? Inclusive, nós conseguimos o liminar para poder manter o plano e ele está fazendo o tratamento em razão disso. Mas esse entendimento de não concessão aqui no tribunal, que não pode, que pode, na verdade, rescindir de forma unilateral. Ao contrário do Tribunal de São Paulo, que fala que a operadora não pode rescindir de forma unilateral. E o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre isso para uniformizar a jurisprudência? Ele já manifestou, no sentido que ela pode rescindir de forma unilateral. Em relação aos contratos coletivos. Coletivos, exatamente. Né? Aí, que o individual, ela não pode rescindir. O individual só por falta de pagamento que pode acontecer essa rescisão. Se o usuário está pagando direitinho, a renovação se dá automaticamente. Mas no coletivo, infelizmente, se tiver a hipótese de rescisão, tiver no contrato, a princípio vai prevalecer o que está ali. E também é importante pontuar que o contrato, a operadora pode rescindir o contrato individual por fraude. Né? Isso, às vezes você vai com a carteirinha falsa lá no hospital e se aquilo ali foi apurado que houve uma fraude, a operadora pode rescindir o contrato por você. Entendi, interessante. Agora, e no caso de uma pessoa que tenha já uma doença grave, que vai onerar muito o plano de saúde e contrata um plano sem revelar que está doente, a empresa pode cancelar esse plano de saúde em caso de doença pré-existente? Pois é, isso é uma situação complicada, né? Primeiro a gente tem que saber se esse usuário agiu de má fé, se ele tinha conhecimento dessa doença pré-existente e omitiu isso do plano, que aí verificaria uma fraude, né? Porque a boa-fé que rege o contrato, não tendo boa-fé, o
contrato poderia ser rescindido. Mas essa situação vai depender de prova, né? O que é muito difícil de ser feito. Então, não havendo prova dessa má-fé, o plano de saúde não pode deixar de rescindir o contrato com o usuário em função disso. O que ele vai poder fazer é ou dar a opção de aumentar a mensalidade do plano e cobrir todos os atendimentos referentes a essa enfermidade pré-existente, ou ele pode fazer a cobertura parcial temporária, que o plano ele não é obrigado a cobrir no prazo de 24 meses os procedimentos de alta complexidade relativos a essa doença pré-existente. E aí, passado esse período, aí o plano tem que cobrir tudo. Tem que cobrir. Curioso, há pessoas que escolhem planos de saúde porque existe um credenciamento de um bom hospital, de um bom laboratório. E a pessoa então celebra o contrato, mas em pouco tempo há o descredenciamento desse hospital ou desse laboratório. Como que fica o direito da pessoa? Bom, o hospital pode ser descredenciado desde que o plano substitua por outro equivalente. Da mesma forma, os laboratórios e os profissionais podem ser descredenciados, mas desde que haja substituição por um estabelecimento do mesmo nível, um profissional com a mesma especialização, né? E o que a gente não verifica na prática, mas que deveria acontecer e é obrigatório, é a notificação prévia do usuário. A ANS estabelece que o plano de saúde notifique, informe, o Hospital X vai deixar de atender pelo nosso plano, mas isso muitas vezes acaba não acontecendo. Não acontecendo. E eles informam que é o prazo de 30 dias, né, que ele tem para poder informar e com a anuência da ANS, porque ele não pode descredenciar, chegar e falar, olha, não quero mais esse hospital me atendendo. A ANS tem que dar o aval e aí comunicar no prazo de 30 dias o consumidor. Exatamente. Entendi. E a questão do cheque calção? A pessoa, para ser atendida, há a exigência da entrega de um cheque calção. Isso é legal? Não. A gente verifica isso acontecendo nas situações de emergência, urgência, né? A pessoa precisa daquele atendimento imediatamente e às vezes ela está abalada com a situação, acaba assinando um cheque ou dando algum outro tipo de garantia. Isso é expressamente proibido e, inclusive, a legislação fixa uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem cometer essa prática. Então, isso é totalmente proibido. E é qualquer título de crédito, né? Exatamente. Qualquer tipo de nota promissória. Nenhum tipo de garantia pode ser exigido. Exatamente porque qualquer atendimento de urgência e emergência não pode ser negado. Pode ser no SUS, no hospital do SUS, no hospital particular, que atenda ou não pelo seu plano, o hospital não pode deixar de prestar esse atendimento, pelo menos até estabilizar o paciente e transferir para outro lugar. O maior valor a ser protegido é a vida, né? Com certeza. É verdade. Bom, mas digamos então que eu tenho um plano de saúde individual ou coletivo, mas não fui atendida. Então, o que me resta fazer? A senhora disse, você pode entrar em juízo, obter uma tutela antecipada ou uma medida liminar para ser atendido, ou fazer o pagamento. Não existe no plano administrativo uma outra medida que possa ser utilizada pelo interessado? Os usuários, se não for uma situação de urgência e emergência, né, que a gente não poderia ficar esperando uma solução na via administrativa, então a pessoa deve sempre reclamar no PROCON e na ANS, né, porque a ANS, como fiscaliza e regulamenta, ela vai falar, está tendo muitas reclamações do plano X sobre atendimento relacionado à área tal. Então, a ANS vai buscar entrar em contato com essa operadora de saúde para ver o que pode ser feito para solucionar o problema. Então, é importante que as pessoas reclamem nesses órgãos administrativos exatamente para que eles tomem ciência de que o problema está acontecendo. Municiar de informação o órgão regulador, não é isso? Exatamente. Exatamente, porque senão ela fica cega, você trabalha na cega sem saber. Porque, infelizmente, a ANS não consegue acompanhar tão de perto quanto o usuário os problemas do plano, né? Então, a gente tem que falar, ANS, está acontecendo problema sim com o meu plano, a gente tem que informar. Né? Porque aí a ANS vai ter um acompanhamento mais efetivo sobre aquele plano, tentando melhorar a qualidade do atendimento. Né? Como advogadas, as senhoras recebem os problemas relativos a essas contratações. O programa está chegando ao fim,
uma palavrinha para aquele que contrata o plano de saúde como beneficiário e para o plano de saúde para evitar problemas. Bom, para o usuário, né, eu acho que o mais importante é conhecer mesmo as regulamentações, né, o que o plano deve ou não fornecer, os prazos que o plano deve fixar ou não os atendimentos, né, agendar os atendimentos e sempre buscar fazer prova, né, o plano está demorando a me fornecer um atendimento da especialidade que eu preciso, então vou pegar um protocolo e sempre reclamar, né, não ficar inerte diante dessas situações, porque senão o problema não vai melhorar. Né? E em relação aos planos de saúde, não tem um recado que dá, né? Assim, a regulamentação da ANS está aí, né? O direito à saúde e à vida é o mais importante que a gente tem, né? Infelizmente, se os problemas continuarem recorrentes, a gente vai continuar vendo plano de saúde indo à falência, diversas demandas judiciais sendo movidas contra eles e o que vai acabar prejudicando o próprio plano se eles não melhorarem o atendimento. É isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso, né? O consumidor ele tem que se municiar das informações necessárias daquele plano que ele está contratando, né? E a doutora trouxe muito bem, né, que os planos de saúde devem obedecer à regulamentação. Né, porque ela é muito clara, né, de atender o princípio constitucional, né, o direito social à saúde. Pois é. Né? Muito bem, muito obrigada pela participação, foi muito elucidativa. Um grande abraço a todos, até o próximo programa Conversando Direito.